E aí, tudo bem? Seguinte, tocar nessa parte do arco do talão, ela tem vários fatores que pode fazer com que o arco arranhe quando você chega nessa parte. E um deles é que nós temos que pensar que o arco ele pesa por volta de 60 e poucos gramas, e quando você chega nessa região aqui, o que acontece? Todo esse peso dessa vareta que tem aqui, que sobra, ele vai estar pedindo para ser equilibrado. É esse um dos motivos que faz que você segure o arco sempre com o minguinho redondo. Por quê? Porque o minguinho, ele não tem só a função de ficar aqui, quieto, sem fazer nada. Ele tem uma função no arco. E para entender a função que esse minguinho tem no arco, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um lápis, duas borrachinhas dessas rosas e uma borrachinha de dinheiro. E você vai pegar, na ponta do lápis, você vai colocar as borrachinhas assim e passar a borracha de dinheiro para prender as borrachas na ponta do lápis. O que acontece? O lápis, ele é mais ou menos quase da grossura da vareta do arco do violino. E essas duas borrachinhas, elas vão dar aproximadamente o peso que você vai sentir quando o arco estiver no talão. O que acontece? Tem uma coisa que é chamado movimento de supinação. O movimento de supinação é como se você tivesse, para você entender ele, você tem que pensar como se você estivesse segurando uma maçaneta daquelas redondas da porta. Quando você vira a maçaneta em direção ao teu polegar, você está fazendo uma supinação no arco. Quando você vira para o outro lado, você está fazendo uma pronação. E normalmente, quando nós estamos tocando nessa região do arco, nós temos a tendência de supinar o arco, de colocar o peso contra o arco, o peso do dedo indicador contra o arco, como se fizesse isso aqui. O que acontece? O minguinho, ele está ali em cima do arco para ele deixar mais leve esse movimento, para ele, leve não é a palavra certa, seria como que para meio que aliviar esse movimento de supinação. O que você vai fazer? Você vai pegar, segurar esse teu lápis desse jeito, do mesmo jeito que você segura o arco. E você vai fazer assim, vai encostar teu dedo indicador aqui e só com o minguinho você vai levantar as borrachinhas do teu dedo e vai soltar. Lembra que eu falo de impulso, que tudo começa com impulso? Então, você vai fazer o impulso de levantar a borrachinha e soltar elas. E você vai soltar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Para quê? Você vai medir a distância da borracha para o teu dedo. A partir daqui você faz isso 5 vezes, você vai tentar fazer esse mesmo movimento, mas sem bater a borracha na ponta do teu dedo indicador. 5 vezes também. Por quê? Porque aqui nós vamos entender que o minguinho, ele trabalha como um contrapeso. Ele faz um serviço de contrapeso quando você está chegando com o arco perto do talão. Você vai treinar isso para entender como que é o movimento. Eu penso numa balança, numa gangorra. Eu faço um movimento de gangorra, só que a gangorra não vai até lá embaixo, ela vai só até a ponta do meu dedo. Você vai fazer isso daqui? Tá vendo que eu estou manejando o uso do minguinho para lá e para cá? Puf, puf, puf. Depois que você faz isso, você vai fazer isso com o teu arco e vai manejar com o minguinho, tentando levantar a ponta do arco usando só o minguinho. O que você vai fazer? Quando você estiver fazendo o teu arco para cima e você começar a chegar perto do talão, você vai pensar nessa sensação de empurrar a borrachinha para cima.
com o teu dedo e você vai fazer isso no arco. Por quê? Porque quando você fizer isso, quando você usar o minguinho para levantar um pouquinho o arco, você vai tirar, você não vai tirar, você vai contrabalancear esse excesso de peso que está aqui. Então, empurrou para cima o arco, você contrabalança com o minguinho. Lembrando de que quando você faz esse contrapeso com o minguinho, você não deve apertar o dedo indicador. E a mesma coisa quando você desce. Faz o contrapeso com o minguinho, quando chega perto do meio do arco, você relaxa ele. Fazendo isso, isso vai ajudar muito, 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 muito aquela sensação de arranhado que você tem quando toca no talão. Isso normalmente acontece porque tem supinação demais, o dedo indicador está fazendo força demais no arco. O que acontece quando você pega e desliga a supinação usando o teu minguinho, o arco vai arranhar menos. Simples, fácil e efetivo. Comece com o lápis e depois termine com o arco. É isso aí. Aproveite. Depois me conte como é que foi.